aqui na casa do nosso querido irmão Reginaldo, a Maria. Eles receberam de Deus um presente. Amém. Está aqui o Samuelzinho, né? É um presente que Deus dá. É algo assim que não tem como explicar, não é? O nascimento de uma criança, senão pelo poder de Deus. O poder de Deus. Cada célula começar a se multiplicar e multiplicar todos os caracteres, né, dos seus pais até o nascimento. Então é uma obra-prima de Deus. E a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, fala sobre a apresentação de Cristo quando ele nasceu aqui entre nós, por uma ação do Espírito de Deus que fez gerar em Maria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 21, o seguinte: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, ou Yeshua, né, no hebraico, Yehoshua no aramaico, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Alguém pode ficar assim achando, mas se a criança já é um presente de Deus, se Deus a conhece, por que apresentar ao Senhor? É uma dúvida que alguém pode levantar. Embora Deus conheça todos nós nos mínimos detalhes, pois foi Ele quem nos criou, Ele espera de nós um ato de entrega, um ato de apresentação. Então, como um bebê não pode ser batizado porque ainda não tem consciência e Deus não aprova batismo de criança, na palavra de Deus existe a cerimônia da apresentação da criança perante Deus, que na realidade é um compromisso dos pais diante de Deus, primeiro de gratidão, louvor a Ele, e também um compromisso de que vão criar a criança nos caminhos do Senhor. Amém. Amém. Que não significa em determinada religião, mas nos caminhos do Senhor. Amém. Então, isso é muito importante. E aí diz aqui o seguinte: e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. Naquela época, né? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus nos mostra ser o Espírito de Deus, nunca um outro ser além de Deus, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus conhece os seus filhos. E Simeão era um homem já de idade, mas ele tinha 2 características que nós também devemos ter. Irmão Reginaldo, irmã Maria, cada um de nós deve ter essas características. Ele era justo e piedoso. Olha que coisa bonita, né? Justo e piedoso. E Deus revelou a ele
que ele não ia morrer antes de ver o Cristo, o Messias, o ungido, o nosso Senhor Jesus Cristo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação quando viu o bebê, o nosso Senhor Jesus, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Verso 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Percebe? Ele ali fez uma profecia. Ele disse que Jesus, ele seria tanto para a queda daqueles que não o aceitassem, como para o soerguimento, para o levantamento de todos aqueles que nele crescem. E a espada que penetraria em Maria seria a dor, o sofrimento cruel, que um dia, para uma mãe não podia ser algo pior, ver o seu filho inocente ser crucificado. E era a morte mais humilhante, era a morte mais cruel que existia naqueles tempos. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. A minha mãe foi assim também. Minha mãe ficou viúva cedo, quando eu tinha 9 anos de idade. E ela assim ficou até a morte, aos 88 anos. Então parecia um pouco com Ana, que estava lá, a profetisa nos dias de Jesus. E então permanecera viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, veja que Deus guia todas as coisas. Primeiro Simeão, agora a profetisa Ana. Deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Da mesma forma, irmãos, seguindo um costume bíblico, o nosso querido irmão Edinaldo e a nossa querida irmã Maria, então, apresentam hoje, diante do Senhor e diante dos irmãos, de todos nós, essa criança Samuel, que nasceu há 10 dias. Não é isso? Deus seja louvado por isso. E o propósito de Deus é que o papai e a mamãe, evidentemente ajudados pelos seus irmãos, os maninhos que estão ali, e a família como um todo, todos ajudem para que essa criança, pequeno Samuel, ele cresça nos caminhos do Senhor. Amém. Longe dos prazeres
falsos do mundo, mas aos pés de Cristo, conforme a palavra de Deus, estudando a palavra, crescendo em conhecimento e em graça diante dos homens e diante de Deus. Amém. Que Deus dê sabedoria ao irmão Edinaldo, a irmã Maria, a Deizinha, a David também e a toda a família, para que Samuel cresça nos caminhos do Senhor e seja uma bênção, seja uma alegria nessa casa, para a honra e a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos então fazer uma oração. Os que puderem ajoelhar, ajoelhos, se não puder, pode ficar como está. E nós, mamãe pode ficar mesmo. E nós iremos. Obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua graça e infinita misericórdia. Obrigado por esse bebezinho que chegou a esta casa pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Toma a Samuel em tuas mãos, ó Deus, que ele possa crescer nos teus caminhos, que ele possa ser como Samuel dos dias do Antigo Testamento. Aqui tu destes, ó Deus, a tua filha Ana, quando ela clamava, quando ela pedia e rogava a ti por um filho. Que Samuelzinho aqui seja uma bênção para o irmão Edinaldo, para a irmã Maria, para David, para também Deizinha e para toda a família, ó Pai, que possa ser uma grande bênção nessa comunidade, nessa casa. Amém. Perdoa nossas faltas, prepara-nos para o teu reino e que a palavra tua, a Bíblia Sagrada, esteja na mão dos seus pais, para que os conhecimentos, as informações dos altos céus sejam passados para Samuel e que ele cresça nos teus caminhos. Amém. Nos dê a tua graça, prepara-nos para o teu reino, encha-nos com o teu espírito, fortalece a irmã Maria, irmão Edinaldo e toda essa família, e Samuelzinho que está em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.